Ei, me fala uma coisa, será que é verdade que Deus no Antigo Testamento habitava em templos e hoje ele habita dentro de nós? Qual é o fundamento da igreja? Os apóstolos ou os profetas? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja Eleita. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca a oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever em nosso canal, porque tudo aquilo que eu posto, vocês recebem em primeira mão. E não deixe também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar ele. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 8. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o verso 20 ao 22, e também o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso 24 ao verso de número 27. Antes que eu me esqueça, aqui embaixo tem dois links, um do meu Telegram e outro do meu Instagram, maravilha? Me segue lá, tá? Porque isso é muito importante. No Telegram eu posto algumas coisas relacionadas à Escola Bíblica Dominical, tá? No meu Telegram, geralmente eu posto frases impactantes, frases que tem algo relevante nas Sagradas Escrituras e também para o desenvolvimento pessoal, maravilha? Os dois links estão aqui embaixo. Tópico primeiro, um edifício espiritual. Querido, será que realmente no Antigo Testamento Deus habitava em templos, em coisas, e no Novo Testamento isso muda? Ele passa a habitar dentro de nós, dentro de mim, dentro de vocês? É essa a temática da nossa aula, ok? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o fundamento da igreja, aonde a igreja está sustentabilidade, qual é a sustentabilidade da igreja, aonde ela está sustentada, ok? Isso é muito importante. Ponto primeiro, o santuário dos judeus. Querido, você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Desde quando Deus cria Adão, lá no Jardim do Éden, ele sempre quis se relacionar com o ser humano. Tira essa coisa da cabeça de que o Antigo Testamento Deus habitava em coisas e no Novo ele habita em pessoas. Tira isso da cabeça. Se isso fosse verdade, lá no Jardim do Éden ele já tinha feito uma casinha, tá? Ou ele tinha pedido para Adão, construa alguma coisa aí, porque todo dia eu vou bater um papo com você. E quando você quiser me encontrar, vai nessa casa que você me encontra lá. Negativo. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus passeava no jardim e vinha ter um encontro pedagógico com Adão. Então essa ideia, tá? Antes de Adão pecar, antes de qualquer coisa, Deus sempre quis se relacionar com o ser humano e nunca com coisas. Senão Adão tinha feito um local e Deus tinha falado para Adão, quando você quiser me encontrar, vai naquele lugar. Ok? Essa não é uma ideia verídica, essa foi uma ideia enganosa que passaram para nós, que Deus habita em templos, ok? Quando ele fala aqui sobre o santuário judeu, você tem que entender o seguinte, que Deus nunca quis habitar no tabernáculo. Eu já expliquei 1 milhão de vezes aqui no meu canal, eu já até li o texto em hebraico, tá? Que no tabernáculo, Deus nunca quis habitar no tabernáculo, mas Deus queria habitar nas pessoas que estariam usando o tabernáculo. No original significa o seguinte, eu quero habitar dentro das pessoas, as pessoas que se aproximam do tabernáculo. Eu não quero estar no tabernáculo, mas eu quero estar dentro das pessoas. Esse é o conceito bíblico, esse é o conceito do Antigo Testamento. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele sempre vai habitar nas pessoas. Fábio, mas por que ele criou o tabernáculo? Eu vou deixar aqui em cima uma série de 13 vídeos
13 vídeos, onde eu explico por que Deus criou o tabernáculo. É tão interessante, eu explico até a posição do sol em relação à porta. Então eu vou deixar aqui em cima, tá, a série de 13 videoaulas sobre o tabernáculo. Maravilha? Então você precisa entender isso, que Deus nunca quis habitar em coisas, mas sempre foi dentro do ser humano. Ponto 2, o santuário cristão. Aqui o autor dá a entender o seguinte, que no antigo ele habitava em coisas e no novo ele habita em pessoas. Negativo, está errado também. Olha aqui, olha que interessante. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8 e o verso de número 27. Primeiro Reis 8 e 27. Tô com um probleminha aqui na minha Bíblia, eu acho que minha Bíblia não tem primeiro Reis, ela tem. Eu acabei encontrando aqui, tá bom? Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? É uma pergunta que Salomão está fazendo. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, quando Salomão cria aquele tabernáculo, aquele templo, quando ele cria aquele templo, presta atenção, ele faz uma pergunta. Deus habitaria na terra? Ou seja, o que ele está querendo logo de cara dizer é o seguinte, a terra é tão grande que ele não vai habitar na terra, ele não habita aqui. E aí ele vai para algo mais... ele vai para algo maior, mas maior não existe, né? Ele vai para algo maior, e aí ele usa o céu e o céu dos céus, ou seja, aquilo que é incompreensivelmente humana. Ele diz, olha, aquilo que a mente humana não consegue compreender, ele também não vai estar. E aí ele faz uma pergunta retórica. Então, eu estou partindo do maior, agora eu vou para o menor. Será que ele vai habitar nesse minúsculo lugar que eu fiz? A resposta é não. Ele não vai habitar no templo. Salomão tinha consciência disso. Salomão tinha consciência disso. Salomão sabia que o que muito mais importa para Deus é o relacionamento. Ele habita aqui dentro, ó. Ele habita dentro de nós. Nós somos morada ambulantes do Altíssimo. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e verso 48. Quem falou isso? Foi Estevão. Lucas narra uma palavra de Estevão. E Estevão, de forma categórica, afirma de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Olha o que diz Atos capítulo 7, verso 48. Diz assim, Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Querido, presta atenção. Quem foi Estevão? Estevão foi um diácono, um pregador, o primeiro mártir da história, ok? Ele era o que? Ele era judeu. Maravilha? Ele estudou em escolas, ele tinha conhecimento judaico, ele já sabia que o seu povo, em tese, não acreditava que Deus habitava em coisas, mas em pessoas. E quando ele faz uma afirmação, mas o Altíssimo, mas o Hashem, mas o Eterno, mas o YHWH não habita em templos, não habita em coisas feitas pelo próprio homem. Mas de onde ele tira essa ideia? Da ideia dele não. Ele diz de onde ele tira essa ideia, dos profetas. A minha pergunta é, o profeta é Antigo ou Novo Testamento? É antigo. Ele cita o profeta. Que profeta que ele está citando aqui? O profeta Isaías. E olha o que o profeta Isaías diz. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificaria? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, Estevão tinha completa ciência de que Deus não habitava em coisas. Agora vamos para Paulo. O que Paulo diz? Paulo diz lá em Atos capítulo 17 e o verso número 24. Olha o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos
feito por mãos de homens. Me responde uma coisa. Paulo era judeu ou não? Era. Ele aprendeu aos pés de quem? De Gamaliel. O conhecimento que ele tinha da cultura judaica, ele obteve antes de ter um encontro com Cristo. Então ele tinha ciência pura, ele tinha a compreensão plena de que Deus não habitava em templos, Deus não habitava em coisas, tá? Fabio, mas tinha esse conceito? Tinha. Muitas pessoas acreditavam que o templo era o lugar da habitação de Deus. Um dia Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, eu vou acabar com esse templo. Por quê? Porque as pessoas acham que eu estou lá. Eu vou derrubar ele. Eu vou mostrar para as pessoas que eu não habito neste lugar. Eu habito em vocês. Querido, uma das piores coisas que existe é quando eu transformo a religião em algo cego. Ou seja, a religião é ótimo. Muitos dizem que a religião não presta, mas a religião que liga. Mas a religião verdadeira, honesta, pura, a bíblica, ela restaura o ser humano. É igualzinho se nós sermos religiosos extremistas, nós vamos pecar. É só olhar para a nossa Assembleia de Deus há muitos anos atrás. Ela proibia cortar cabelo, proibia pintar o cabelo, as irmãs raspar o subaco, não é nem sovaco, é subaco, raspar a perna, não cuidar da higiene. Por quê? Ela achava que isso era pecado. Aí me responda uma coisa, isso era bíblico ou não? Não! Ou seja, aí as pessoas que pensavam diferente desse sistema estavam fora. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que a Bíblia, como dizia C.S. Lewis, né? A Bíblia é tão simples que os homens acabaram a complicando. Ou seja, o sistema do ser humano sempre é um sistema de complicação. Então o templo nunca foi para a habitação de Deus, tá? Ele simplesmente era uma forma lúdica, eu vou repetir, era uma forma lúdica para que o ser humano pudesse ter a inteligência e a capacidade de entender que precisava ter um relacionamento mais próximo com Deus, ok? Maravilha? Vamos lá. Ponto 3, a pedra angular. Querido, olha que interessante, o que é pedra angular? É aquilo que dá sustentabilidade. Era uma pedra diferenciada, ou seja, ia fazer uma construção. Há muitos anos atrás, quando ia fazer uma construção, eles não mediam, eles sempre não pegavam um ângulo, um ângulo de 90 graus, por exemplo. Pegava esse ângulo aqui e a partir daqui ele fazia toda a estrutura da casa. Daqui eles faziam a segmentação, daqui ele dava sequência, era o ponto inicial. Na construção antiga, eles também tinham essa ideia de pedra angular. Mas o que era uma pedra angular naquela época? Era uma pedra muito grande, tá? Tem algumas pedras de construções antigas, por exemplo, que media 10 metros. Era um pedaço de rocha, algo muito grande mesmo. Ou seja, ali era a sustentabilidade de todo o edifício. Então presta atenção, é uma pedra diferente. Por que eu estou focando na pedra diferente? Porque eu e vocês, nós somos pedras. A Bíblia diz que nós somos pedras, mas por isso que a pedra angular era uma pedra diferente, era uma pedra maior e que dava sustentabilidade. Por isso que Pedro não podemos ser a pedra angular, porque somos pedra pequenas, não somos pedras diferenciadas. Cristo não, é uma pedra diferenciada, é uma pedra onde você olha e diz, aquela é pedra, aquilo ali é rocha de verdade, o resto é balela. Então é uma pedra diferenciada. Ponto 4, Cristo, a pedra principal. Querido, partindo desse pressuposto que ele é uma pedra diferenciada, eu vou chegar à seguinte conclusão. Se eu tiro a pedra principal, todo edifício perde o real sentido. Se eu tiro a pedra principal, se eu tiro Cristo, é a certeza de ruína. Por isso que eu não posso tirar a pedra diferencial, a pedra que faz a diferença. Por isso que você não pode tirar Cristo da sua vida. Por isso que eu não posso tirar Cristo da minha vida. Por isso que eu não posso tirar Cristo da minha família. Eu não posso tirar ele da minha vida econômica, dos meus negócios.
do meu futuro. Eu não posso tirar Cristo por nada, porque se eu tiro Cristo, se ele é a pedra diferenciada, se eu tiro a pedra que é diferente, a minha vida fica monótona, a minha vida fica normal, ela fica igual. Ou seja, eu preciso ter ele porque ele é a diferença, ele que dá o sentido, ele que dá o brilho, ele que dá a luz, ele que faz a diferença na minha, na tua e na nossa vida. Então Cristo precisa estar lá. Nunca retira essa pedra. Retirar essa pedra é certeza de ruína. É por isso que a leitura bíblica em classe cita Mateus capítulo 7. Aquele que edifica na rocha pode vir. E que rocha é essa? É na palavra, nos ensinamentos. Pode vir o que for. Nada vai te abalar. Não vai destruir você. Você pode até mexer, mas você não é destruído. Mas se a sua casa estiver na areia, se você tirou a diferença, que é Cristo, a sua casa vai ruir. Tópico segundo, o fundamento, os apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo. Querido, eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu explico quem são os apóstolos. Maravilha? Isso é muito interessante para vocês. Ponto 1. O conceito de apóstolo. O que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado. Hoje temos apóstolos, tá? Eu não vou negar que hoje não temos apóstolos. Nós temos vários apóstolos, tá? Eu não estou falando desses que vocês conhecem na televisão, não. Porque apóstolo significa enviado. Aquele que é enviado com uma determinada missão. Muitas pessoas são apóstolos. São pessoas enviadas para um propósito específico. O problema é o hierárquico. O problema é que as pessoas pegam o termo, tá? Apóstolo e faz uma escadinha hierárquica, ok? Ou seja, o apóstolo hoje, eu acho que ele é maior do que o bispo, né? Então seria mais ou menos, em algumas convenções, seria pastor, seria bispo, apóstolo, mas... Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que eles criam essas diferenças, é questões de ego humano. O bispo, em algumas convenções, é maior do que o apóstolo. Tem outras convenções que... Uma coisa eu sei, que o pastor hoje é o menor de todos. O pastor é a quirela, entendeu? É aquele que tem menos insignificância. O negócio hoje é ser apóstolo ou ser bispo. E isso daí dá um peso diferencial. E hoje tem master bispo, tem esses nomes. O problema é geralmente isso, a hierarquia, ok? O conceito ainda existe. O conceito ainda prevalece. O problema é a hierarquia que os homens criaram. Ponto 2. A doutrina dos apóstolos. Querido, aprenda uma coisa que eu vou te falar aqui. A doutrina sempre tem que ser maior do que o ensinador. Então olha que interessante, a igreja não está fundamentada nos apóstolos, mas na doutrina dos apóstolos. E daí eu tiro a minha máxima, o ensino, a doutrina sempre tem que ser maior do que o ensinador. Por quê? Porque a doutrina nunca falha, o ensino nunca erra, o ensinador pode errar, o ensinador pode se equivocar, ele pode ensinar e não viver aquilo que ele está ensinando. Mas a doutrina nunca perde o valor pela ineficácia do ensinador. Aí você pode estar se perguntando, Fábio, então a doutrina era maior do que o ensinador? Então quer dizer que aquilo que Cristo ensinava era maior do que ele? Não, ele é a diferença. Por quê? Porque ele é a própria doutrina. Ele é o próprio ensino. Você consegue entender que Cristo não se iguala com a doutrina, porque ele é a doutrina, ele é o ensino, ele é o caminho, a verdade e a vida? Ou seja, então para ele esse conceito não significa, porque os profetas, os apóstolos, eu e você somos replicadores de Cristo. Eu ensino Cristo, mas de que forma? Através da sua educação, através daquilo que ele pregava, ok? Pegou essa daí? Essa daí, como diz um apóstolo aí, é para glorificar de pé, igreja. Ponto 3, o testemunho dos profetas. Querido, aqui tem uma briga teológica, onde uns vão falar que os profetas aqui é o profeta do Novo Testamento, e outros vão dizer que esse profeta é o profeta
do Velho Testamento, tá? Eu não vou entrar nesse mérito porque isso para mim não muda a praticidade da vida. A única coisa que eu quero que você tenha consciência é o seguinte: se você é do ponto de vista de que profetas é do Novo Testamento, cuidado. Por quê? Porque isso pode dar brecha de que aqueles que têm revelações podem guiar a igreja. Ok? E você tem que entender o seguinte, que esse profeta que eles citam aqui, para quem acredita nisso, é diferente do dom de profecia. Ok? Não é aquele que saía na igreja profetizando. Negativo. Não tem essa conotação. Maravilha? Você precisa entender isso. E uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte: se você é da linha de que os profetas do Antigo Testamento, você precisa entender o seguinte, que sempre, todos os profetas apontavam para o Messias, sem conhecê-lo, sem saber exatamente quem ele é, mas toda a profecia e todo profeta apontava para Cristo. Maravilha? Tópico terceiro, edificados para a morada de Deus. Ponto 1, edifício bem ajustado. Aqui você precisa entender uma coisa. Tudo na vida tem que estar conectado, ajustado, interligado. Quando eu vou fazer alguma coisa e eu vou montar um quebra-cabeça, se faltar uma pedrinha, você não monta ele. Dá uma dor de cabeça para você terminar, e quando você termina, você fala, poxa, faltou uma pedra. Ele está completo? Não. Ele está desajustado, ele está defeituoso. Você pode fazer um quadro belíssimo, colocar aquele quebra-cabeça na parede. Todo mundo vai chegar lá, vai olhar a beleza do quebra-cabeça? Não. O que eles vão perguntar? Está faltando alguma coisa. Então presta atenção, edifício bem ajustado. Quem edifica? Olha só, Cristo é a pedra. Quem vai fazer essa edificação? Sou eu e você. Por isso que eu preciso saber qual é a minha posição no reino. Vocês precisam saber qual é a posição de vocês no reino. Que não vamos brigar por posições. Quando eu entendo qual é o meu chamado, a minha posição no reino, acabou briga, acabou inveja. Porque eu sei que sem muitos de vocês não vivem. E eu preciso entender também que sem vocês, tá? Sem aquilo que você faz, eu não vivo. Eu preciso de vocês. Ou seja, todos nós temos que saber qual é a nossa posição no reino. E quando eu tenho essa ciência, por exemplo, eu nunca vou discutir com alguém que canta. Eu nunca vou discutir com o profeta, porque eu sei que o profeta é útil na igreja. Mas ele também precisa me respeitar, porque o profeta tem que entender que sem ensino ele não vive dentro da igreja. Você consegue entender o balanceamento disso? Isso é muito interessante, tá bom? Ponto 2. Templo santo do Senhor. Aqui você precisa entender o seguinte, que a ideia aqui é de exclusividade. Vamos pensar lá no templo não, no tabernáculo. Qual era o lugar mais íntimo, que ninguém entrava, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no lugar santo do santo. Maravilha? Ele entrava lá uma vez por ano. O que significa este lugar? Uma das explicações é exclusividade, separação, intimidade, lugar aonde ele mora. No ponto 3 fala morada do Altíssimo. Claro que Deus não morava lá, tá? Ele passava lá e ele se relacionava com o sacerdote uma vez por ano naquele lugar, para que todos pudessem entender que Deus queria ser um Deus de relacionamento. O que você precisa entender é o seguinte: nós somos edifícios. Sem a pedra, eu e você não vive. Nós precisamos estar ajustado e muito bem ajustado com ele. Uma coisa que eu aprendo nessa aula é o seguinte: eu preciso ouvir a voz dele, o ensinamento dele. E quando eu ouço esse ensinamento, é gerado intimidade. E quando nós somos íntimos, eu falo para ele o que eu quero com respeito, e ele vai me ouvir, porque nós estamos criando uma relação de amizade, intimidade muito profunda, e é isso que Deus quer de nós. Nós não precisamos ir aos lugares para nos relacionarmos com Deus, tá? Ou seja, o relacionamento vem através da palavra, não são lugares que se relacionam, é a palavra que cria um relacionamento mais profundo com Deus. Ok? Maravilha? Eu espero que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando, a tua casa, a tua vida, os teus negócios. E até a semana que vem, querendo Deus.